E aí galera, tranquilo? Tudo na paz? Vamos mais um momento, bênção no lar, bênção em seu lar. Aqui é o Kleber Leo Virgílio aí, estamos junto e misturado galera, beleza? Vamos mais um momento aí que nós vamos falar uma palavrinha de fé aí. Vou ajeitado aqui. Momento para nós dar uma meditada, uma refletida na presença do Senhor, que é sempre bom, né? Momento que de folga, estou em casa e nada melhor do que estar na presença de Deus, meditando, buscando e Deus falando aos nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre tomar decisões nos momentos de ira, nos momentos de nervoso, que hoje em dia nós sabemos o quanto isso às vezes passa a ser até um cotidiano de muita gente, né? E quantas consequências isso pode trazer nas nossas vidas, porque no momento que nós estamos irados, nervosos, chateados, isso nos tira de espírito. Às vezes, isso faz, muitas vezes, a maioria das vezes, quando tomamos atitudes, nesses momentos faz-nos perder as bênçãos, faz-nos ter muitas consequências e algumas até irreversíveis. Isso é fato. A Bíblia nos fala sobre isso também, sobre uma situação que aconteceu nada mais, nada menos com o próprio Moisés, que sobrou até para Arão, né? No caso que era irmão de Moisés, e os quais perderam o direito de entrar, tomar posse da terra prometida. Por que nesse fato? Depois você vai lá na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 20 em diante, você vai ver a situação. Moisés estava ali perante o povo, e o povo chegou nele e falou: Moisés, nós queremos água. E começou aquela murmuração: pô, lá no Egito nós tinha água, e pá, você trouxe aqui nós aqui para morrer de sede e tal. Aí Moisés foi, consultou a Deus e falou: Deus, o pessoal quer água. E que Deus falou para ele: vai perante a rocha e fala para a rocha dar água para o povo. E era para chegar lá na rocha e falar: rocha, jorre água, dá água para o povo. Deus pediu para ele fazer isso. E Moisés, ele estava num momento de irritado, porque, irmãos, não era fácil cuidar daquele monte de pessoas ali, e era todo mundo na cabeça dele, e tudo, e ir para a presença de Deus, e subir um monte para a presença de Deus, e andar, e ali, aquelas coisas, e a cabeça de Moisés devia estar a mil, não era fácil. A vida que Moisés estava ali, em levar aquele povo ingrato, que não estava nem aí, olhava muitas vezes para si próprio, e enchia o saco mesmo. E talvez Moisés ele era ser humano como qualquer outro, talvez ele estava de saco cheio naquele momento, estava muito irritado, e foi, de repente, Moisés, a Bíblia diz que ele vai lá perante o povo, diante da rocha, e se ira, falar, em outras palavras, né, vocês murmuram muito, vocês são muito ingratos, e caso eu possa tirar água dessa rocha para vocês, pegou o cajado e feriu. A Bíblia diz que ele feriu, bateu com força na rocha, o que não era para ser feito. Era para ele falar para a rocha da água, ou seja, para que Deus o glorificasse e glorificasse o seu nome naquele momento. E no momento de ira de Moisés, ele não obedeceu a Deus, tomou atitude por si própria e feriu a rocha, mas mesmo assim Deus fez um milagre naquele momento. Mas depois disso veio a palavra do Senhor a ele e falou: por você ter me desonrado, me desobedecido, você e Arão não vão entrar na terra prometida, que vocês lutaram tanto para entrar, vocês me desobedeceram. Eu honrei a minha palavra, que eu disse que ia dar água, eu honrei a minha palavra, porque Deus não é filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele honrou a palavra dele, deu água para o povo, e ali eles deram de água para os animais e beberam, mas Moisés, ele perdeu a promessa, a bênção que ele lutou tanto. Tudo que ele passou para tirar água, ele com 80 anos,
olhando hoje já uma idade bem avançada, para tomar posse da terra prometida, ele olhou a terra com seus próprios olhos, mas não pôde desfrutar. Ele chegou a ver os cachos de uva, sabe, a fartura que era a terra, mas não pôde desfrutar da bênção porque tomou atitude na hora que estava nervoso. Irmãos, isso reflete muito em nós. Poxa, quantas são as vezes que nós tomamos atitude quando estamos nervosos? Às vezes xingamos alguém ou algo, às vezes brigamos, às vezes tomamos atitudes agressivas. Quantas são as pessoas que nós magoamos? Quantas são as pessoas que nós ferimos por causa disso? Tem pessoas, quando nós fazemos isso, tem pessoas que estão feridas. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está, entendeu? Às vezes vai ser necessário tratar com perdão, sabe? E mesmo assim vão ficar cicatrizes, mesmo que aquela ferida cicatrize, ela vai ficar marcada. Igual, você pode olhar no seu corpo, no meu corpo tem várias cicatrizes, né, de criança, em vários lugares, que foi machucado. O que acontece? Sarou, assim, mas ficou a cicatriz. Toda vez que eu lembro dessa cicatriz, eu devia ter uns 12 anos, foi um ralado que eu caí de bicicleta, entendeu? Eu olhar para ela, eu lembro daquele fato. Isso acontece na vida quando nós machucamos pessoas, principalmente que estão ao nosso lado, e isso causa cicatrizes. E por mais que a pessoa perdoa, aquela cicatriz ela se feche e se cure, sempre que for tocado, aquilo vai ser lembrado. E às vezes a pessoa até perdoou, mas às vezes aquela cicatriz ainda vai estar lá marcada na nossa vida, às vezes para sempre, dependendo daquilo que tomar. Quantas pessoas que no seu momento de ira, às vezes as situações que elas tomam, as atitudes levam até a morte, situações de morte. Então, ficou nervoso, irmãos? Eu tenho muito isso comigo, porque eu sou homem também, eu também fico nervoso, não sou perfeito. Então, mas eu criei uma estratégia, porque antes de conhecer a Cristo, eu brigava muito, assim. Minhas atitudes era bem violenta, bem drástica. Então hoje, o silêncio, eu tenho comigo que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Se eu ficar nervoso, eu me calo, irmãos. Eu me calo, reflito, pode estar o circo pegando fogo, vamos dizer assim. Eu fico calado, quieto. Se eu precisar resolver alguma situação que seja muito delicada, eu fico quieto, eu procuro, depois que eu tiver calmo, eu resolvo. Às vezes minha esposa, a Rafa, ela fica, mamãe, você tá quieto, você tá calado e tal. Eu falo, é melhor assim e tal. E ela já sabe, ela já entendeu que às vezes quando eu fico nervoso eu me calo, eu fico quieto. E aí sim, quando eu me vejo bem, que eu possa lidar com aquela situação, aí sim, nós vamos sentar, vamos debater, vamos resolver e tudo resolve. Mas eu sei que se eu tomar uma decisão, se eu estiver muito nervoso, às vezes eu vou tomar uma atitude que não era legal ser tomada, que pode gerar uma ferida, que pode gerar algo que vai trazer consequência para a minha vida, para a minha família e para as pessoas que estão ao meu lado. Então pense muito bem, quando você estiver nervoso, sobre tomar decisões, sobre a forma que você vai agir. Eu te dou um conselho que serviu muito na minha vida. É você ficar calmo e se calar. Melhor coisa, engole seco, deixa a situação, a poeira baixar, deixa a situação se acalmar, depois você toma a decisão correta. Senta, conversa e toma a decisão e a atitude que tem que ser feita. Por Moisés, por mais que ele estava na cabeça dele certo, não era a atitude correta. Então, por mais que às vezes na nossa cabeça ali, de nervosismo, de momento, nós estamos certos, às vezes não vai ser a atitude correta que nós vamos tomar. Então, ficou nervoso, irmãos? Respira fundo, tenha calma, paciência e espera se acalmar, e aí resolve o que você tem que resolver, toma as decisões que você tem que
que tomar, e Deus vai te honrar e vai esclarecer a sua mente e vai trazer a paz e o conforto para que tudo dê certo e esclareça, e que as nossas atitudes venham a ser bênção na vida das outras pessoas e não maldição, e não consequências que podem nos causar dor, e não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso lado, beleza? Então, que você possa refletir nessa mensagem aí e que possa ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ser aí como Cristo, calmo, como a pomba, né? Tem a mansidão da pomba, mas tem a astúcia da serpente, ser esperto, irmão, ser ligeiro também, não vamos ser bobo também, né? A astúcia da serpente é ser uma pessoa esperta. Vai lá, tenta colocar a mão numa serpente de qualquer jeito, ela vai te picar, ou seja, ela vai agir na melhor forma. Se você deixar ela seguir o caminho dela, ela vai embora. E a mansidão da pomba, ser mansos também, e humildes de coração. Deus abençoe e fica aí neste momento aí, na paz do Senhor, com mais essa meditação para o nosso crescimento, momento bênção em seu lar. Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até mais, até a próxima. E deixa aí o seu like, se inscreve no canal, que sempre vamos estar postando vídeo, sempre que possível vamos ter um vidinho aí para edificação da sua fé, em nome de Jesus. Tamo junto.